Bom dia, amigos da Rádio Mundial, bom dia, amigos da web. Então, mais um programa, e que este programa seja um programa abençoado. Quem está falando aqui com vocês é a Frésia, eu sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e facilitadora de Psyche. Então, junto com o Sérgio, eu faço parte do Espaço Biointegral e a gente atende lá, favorecendo o desenvolvimento humano e pessoal. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Frésia. Bom dia, amigos da Rádio Mundial. Bom dia, amigos do YouTube. Bom dia, André, que está ali ajudando a gente na mesa de áudio. Eu também sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia. E como a Frésia falou, né, nós estamos aqui para produzir bons frutos, né, para a nossa vida, né, para ajudar a gente no desenvolvimento humano. E hoje a gente vai falar de um tema bastante importante na nossa vida, no desenvolvimento, que é o desapego, né? Esse tema, quando a gente trabalha, né, quando a gente vai trabalhando e refletindo sobre isso, e a gente consegue exercitar o desapego, a gente dá um salto que é um salto quântico, né? A gente dá um salto fenomenal na nossa vida. Então, antes da gente começar como a gente sempre, antes da gente começar a entrar no tema mesmo, como a gente faz em todos os programas, a gente vai começar com a declaração do dia. É aquela declaração em que a gente vai fazer reflexão durante a semana, vai internalizá-la, de maneira que a gente faça uma mudança real, uma inserção real no subconsciente. Então, a frase da semana é: eu abençoo e liberto todos os que me causaram dor. Eu abençoo e liberto todos os que me causaram dor. Essa é uma frase muito forte. É uma frase que dá muito o que a gente pensar. E quando a gente sente ela, quando a gente fala, a gente tem que perceber aquilo que está causando no corpo da gente. E se a gente perceber alguma coisa de negativa, uma coisa que sensibilizou de uma maneira você não se sentiu legal, não encaixou bem, joga tudo isso no lixo, joga todos esses sentimentos no lixo. A gente tem que jogar fora, né? Tem que colocar isso para fora. E essa expressão, né, jogar fora, ela é uma palavra interessante, né? Ela é uma expressão interessante, principalmente para esse tema de hoje do desapego, né? Porque nós temos internalizados na gente a questão do apego, né? E o processo da gente soltar, da gente desapegar das coisas e das pessoas, às vezes é doloroso, né? Muitas vezes, para algumas pessoas, é doloroso. Porque, como a gente fala, né, o contrário do desapego é o apego, né? É o estar agarrado, é o estar preso em alguma coisa. Grudado, né? Isso, a gente fica lá com uma certa segurança, né? Uma falsa segurança das coisas, né? E a gente fica lá agarrado a objetos, mas não só objetos, mas também atitudes, hábitos, ideias. E nós nos agarramos também a alguns tipos de emoções, né, e de pensamentos. E também as situações que a gente se sente magoado, né? A gente acaba ficando magoado a uma situação e a gente não consegue desapegar daquilo, né? E esse apego, como eu falei, é um esforço para tentar dar para a gente uma sensação de segurança, mas uma falsa segurança, né? E muitas vezes a gente usa tanto essa falsa segurança que impede esse fluxo natural das coisas, o fluxo natural que o universo nos dá. E quando a gente pratica esse desapego, a gente pratica justamente o movimento do universo, porque quando eu acabo desapegando de alguma coisa, eu abro espaço para que uma outra coisa chegue a mim. Porque o natural de todas as coisas, se a gente olhar, é um movimento.
Então, tudo se movimenta. Então, nada fica parado. A gente, todos os dias, acorda com uma cara diferente. Tudo na vida vai se modificando, vai melhorando. Então, nada é estático e parado. Então, tudo vai se modificando, se tornando melhor. Ou então a gente vai substituindo por outra coisa melhor, né? Então, quando a gente apega numa situação, aquilo fica parado, estático. Então, é quando, por exemplo, a gente tem um móvel. O móvel já deu o que tinha que dar, mas eu fico lá apegado e não dou espaço para alguma coisa diferente, melhor, mais confortável, porque eu fico lá apegada. Ou até mesmo uma roupa, né? Mulheres têm muito disso de pegar tem uma roupa assim, não, quando eu emagrecer, eu vou usar a roupa. Essa mulher não. Se a gente acredita que a vida da gente depende de uma pessoa ou de alguma coisa, isso é uma decisão, uma tomada de atitude que atrapalha esse movimento natural. E é como se fosse um obstáculo para que o movimento não acontecesse, né? Então, uma imagem legal que eu li num texto é como se a gente apoiasse num bastão. Então, imagina que a gente está apoiado num bastão com muita força, ou então está assim, escorado numa parede, né? Então, a gente precisa estar escorado naquela parede, precisa estar apoiado nesse bastão para conseguir andar, conseguir fazer as coisas do dia a dia. Se eu for lá e puxar esse bastão, você imediatamente cai, se desestrutura, se desequilibra. Então, é essa a ideia. Se eu ficar apegado a alguma coisa, a esse bastão, eu fico ali preso naquilo. Aquela segurança que o bastão está me dando, ela é falsa. Porque se eu for lá e por qualquer motivo esse bastão desaparecer, eu me desestruturo por completo. Então, a verdadeira segurança, ela está em você mesmo, no que você é, acreditar em si mesmo, dar ouvidos a si mesmo, né? Aí é que nasce a verdadeira segurança, porque daí ninguém tira esse bastão. Esse bastão é seu. É você que vai resolver como é que você vai conduzi-lo e como você vai tirar. Então você não depende de um bastão de fora. Você só depende de você mesmo. Isso, e quando a gente... Mas às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, né? De uma ajuda e por isso que a gente tá aqui. A gente tá lá na nossa clínica, a gente dá como se fosse um pequeno direcionamento para as pessoas. Facilita isso. Foi ótimo. Né? E para quem quiser conhecer a gente, né? O nosso telefone é 41137706, né? 41137706. O site que é www.microfisiosp.com.br. Também nós temos uma página no Facebook, que é facebook.com/microfisioterapiasp. E também temos o nosso blog, que lá a gente coloca coisas além do que tem no site, que é microfisioterapiasp.blogspot.com.br. E essa semana vai ser o congresso do SEATA. No caso, amanhã, né? Não. Começa amanhã. Começa amanhã. E lá no congresso vai ter o Paulo, que veio aqui semana passada, do Orgonite. Ele vai estar fazendo o lançamento. Eu vou estar lá falando de micro. Vai ter um monte de gente falando de coisas interessantes, falando de cristais radiônicos, falando da acupuntura na estética, falando de florais. Então, se você quiser ir lá, passar só para conhecer, ver o que o pessoal está mostrando lá, o Paulo vai estar lá com as orgonites também. Então, fica na Rua Lisboa, 424. E o congresso vai acontecer, então, sexta, sábado e domingo. É pertinho do metrô Clínicas. Então, se você quiser dar uma passada lá para conhecer o espaço, para conhecer e para ver o que está acontecendo lá, vai ter vários terapeutas lá juntos.
A professora Flávia Parente, que trabalha com pedras quentes, também vai estar lá falando sobre acupuntura e emoções. Então, acho que é um lugar legalzinho para você estar indo esse final de semana. Uma coisa, é um local bacana para você conhecer novas técnicas, novas possibilidades de conseguir essa cura, esse novo caminho. Isso, eu acho que lá na Biointegral, o interesse da gente sempre é trazer esse desenvolvimento. Então, todos esses assuntos que a gente traz à tona aqui, que a gente discute, compartilha com vocês, são coisas que a gente trabalha diariamente, pessoal e profissionalmente, né? Então, lá a gente consegue dar um apoio, estar facilitando e discutir com vocês onde é que está enroscando e usar ferramentas para que todo esse processo de deixar isso passar e passar para o próximo nível torne-se fácil, e porque isso não tem que ser difícil, né? Isso não é uma coisa dolorosa. A evolução de ser humano não tem que ser uma coisa dolorosa, tem que ser uma coisa fácil. Não precisa. Isso é uma mentira aí contar pra gente, colocar na cabeça da gente. Não, tem que ser uma coisa fácil, uma coisa boa. Né? Não preciso sofrer para ganhar dinheiro. Não tem que sentir dor para melhorar como pessoa, para desapegar da mamãe, para me tornar uma pessoa mais calma, para me tornar uma pessoa mais feliz. Eu posso ser feliz de uma maneira fácil. E como a gente estava falando, né? A gente às vezes mantém comportamentos que nos geram, nos trazem desconforto, né? Nos traz dor pra gente, como a gente estava falando aqui agora. E nós nos apegamos a padrões que, como eu estava falando antes, nos dão uma falsa ilusão dessa segurança, né? Porque isso nos mantém numa zona de conforto. E essa mudança, ela às vezes traz no nosso interior, né? Quando a gente começa a fazer esse trabalho de desapego, ela possibilita a melhora, porque ela traz o movimento, ela traz a possibilidade de as coisas mudarem, melhorarem, né? E para isso, né? E o que acontece com a gente é que a gente começa a se bancar, a gente começa a acreditar na gente mesmo, e a gente cria condições para que aquela verdadeira segurança, a segurança que não tem relação com o apego, ela comece a aparecer, ela começa a se construir. E como a gente sempre fala aqui em todos os programas, você tem que contar com você mesmo, você tem que acreditar em você mesmo. Ficar do seu lado, né? Ficar no que é bom para você, no que é fácil para você, não é? Porque o seu inconsciente, o seu corpo, ele sabe o que é bom para você, ele nunca vai furar com você, ele nunca vai te colocar nunca vai te colocar numa furada, nunca vai te colocar... não vai te colocar numa situação que vai te prejudicar. Isso. Né? Você não vai se prejudicar. Você escolhe, às vezes, dar alguns passos que parece que está te prejudicando, mas não, você está desenvolvendo uma habilidade que vai ser fundamental ali na frente, né? E quando a gente consegue soltar, desapegar, a gente resolve um requisito básico para a gente criar um equilíbrio físico-emocional. Porque a gente para de depender dos outros, para de acreditar que a segurança está lá fora. Então, a gente fica menos ansioso, como a gente falou semana passada. Então, eu não dependo. Se uma pessoa vir querer arrancar o meu bastão, ela não consegue, porque ele é meu, sou eu, né? Ele não vai tirar lá de fora, não é isso? Então, desapegar significa permitir o movimento natural das coisas. Significa que quando o movimento for acontecer, você não vai sofrer por isso. Porque mesmo que você quer ficar lá pegado, o universo, Deus, a força que você acha que te acompanha, ela vai te empurrar para fazer esse movimento. Porque estático ninguém fica.
Então, a gente se permitindo esse movimento, ele flui mais fácil, sem obstáculo, e você não se machuca, você não sofre. Agora, se a gente fica apegado, tem gente que fica apegado com a idade, não quer crescer, não quer passar da adolescência, ou quer continuar na infância. Ou mesmo aquela pessoa que se apega não, eu tenho que ser assim para agradar as outras pessoas. Fica apegada com o modelo, isso, né? Então, isso também vai gerando sofrimento para você mesma. E às vezes para as pessoas em torno de você. Se você é uma pessoa também, tem aquelas situações que a gente também vive. A gente viveu uma ofensa, ou então a gente ficou magoado. Uma pessoa te criticou muito fortemente, você se sentiu atacado por aquilo. Às vezes a gente fica tão apegado a essa situação, tão com medo de passar por aquilo de novo, que também a gente apega, segura aquela emoção, não perdoa, não larga, como uma maneira de proteção, achando que você manter aquela memória viva, você não vai passar por aquela situação. E acontece exatamente o contrário, gente. Quanto mais eu fico apegado naquilo, mais aquilo aparece na vida da gente, né? Então larga isso, solta. Quantas vezes você ficou apegado, como o Sérgio disse, a uma roupa em casa, em alguma coisa material? E aí o que aconteceu? Você ficou lá, guardou aquele vestido para aquela festa. Falou assim, eu vou guardar esse vestido, porque quando aparecer uma festa X, eu vou poder usar esse vestido. Ou quando, eu perder o peso X, eu vou usar essa roupa. E aí, quando você fica esperando essa tal dessa festa, a festa não chega. Passa 20 anos. Aí essa festa não chega, você engordou, atrás você comeu o vestido e você não aproveitou o vestido. Aproveita, o presente está aqui para ser usado. O passado não existe, o futuro muito menos. O que você tem é só o presente. Só ele. Mas tem que ter um cuidado grande aí, as pessoas que... pra não achar que a gente não tem que ter nada. Porque quando a gente fala muito disso, a pessoa assim, então quer dizer que eu não posso me apegar a nada, eu não posso ter nada, né? E isso não quer dizer que a gente não tem que querer ter uma casa boa, um carro bom, mas ou ter um conforto, né? Mas o que a gente está falando é que a gente não tem que se apegar a nada. Quando isso aí tiver que sair, vai sair. Ele vai sair sem gerar nenhum tipo de dor, sem gerar nenhum tipo de desconforto, né? E com isso a gente acaba eliminando esses sentimentos negativos que ficam desse apego. Ou mesmo, muitas vezes, a gente se prende a pessoas e acaba ficando codependente dessas pessoas. Se prender a pessoas é uma coisa... A questão do apego, principalmente a pessoas, ela gera uma falta de respeito muito grande com a gente mesma. E aí as pessoas não respeitam a gente não entende. A gente tem que... a gente tem que entender que a gente tem que se respeitar primeiro. É conveniente, né? Pelo menos conveniente que a gente se respeite primeiro para os outros respeitarem. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, mas fulano não me respeita. Ué, você não respeita você mesmo também? Você fica colocando todas as suas expectativas do lado de fora. Você fica achando que o outro é que tem que fazer por você. Você fica achando que, por que o outro não fez isso? Se eu sou tão boa pra ele, eu considero ele meu amigo? Não. E quem é seu amigo? E você não é amigo de você mesma? E muitas vezes o que a gente espera das outras pessoas é o que a gente não dá pra gente mesmo. É verdade. Eu preciso a pessoa X, ela não me dá a segurança que eu preciso. Opa, peraí, eu não estou me dando segurança, eu não estou sendo verdadeiro comigo mesmo. Eu acho que a pergunta certa seria assim, onde eu estou falhando comigo nisso, né? Então, eu só arrumo relacionamentos complicados. Eu escutei isso essa semana. E aí eu falei assim, onde você está complicando isso na sua vida? Ela falou assim, não, mas é porque eu sou muito emocional, coisa e tal. Eu falei assim, não é questão de emocional e racional. É uma questão onde eu estou falhando comigo mesma. Por que eu estou apegado a esse complicado?
Por que que é tão importante para mim manter esse padrão complicado? Isso eu acho que me faz especial de alguma maneira? Eu me apego a isso, né? Eu me apego a esse modelo. Eu acho que ser o modelo da mocinha de novela é interessante. Porque a mocinha de novela, ela sofre a novela inteira para salvar o herói, né? Para modificar o herói, para o parceiro dela e eles viverem felizes para sempre. E é assim que as mulheres hoje em dia costumam viver. O mesmo apego do sentimento de vítima, né? Não, eu tenho que ser vítima, eu tenho que me colocar na situação de vítima, porque senão eu não tenho a atenção das pessoas. Nossa, esse é o que mais tem. Esse de vítima. E esse na hora que chega lá dá uma raiva. E aí quando a gente fala, você tá se colocando de vítima, a pessoa dá um pulo da altura altíssima. E a pessoa fica bravésima, né? E a pessoa fica, acho que sobe uma coisa nela, que fala assim, não, eu não sou vítima, não sou vítima. E não ser vítima é libertador, gente. É libertador, porque a vítima está sempre à mercê do outro. Então, ficar pegado a esse modelo de vítima é terrível, né? Isso gera um sentimento de insegurança muito grande e nós ficamos à mercê do outro de uma maneira profunda e a nossa vida fica literalmente amarrada porque a gente não consegue se mover. A vítima, ela fica estática, ela não consegue se mover, né? Então é isso. Hoje nós já estamos acabando. Isso, né? Acho que tem 3 minutos, então a gente vai começando as despedidas aqui. Então, um ótimo final de semana para vocês, até a semana que vem. Lembrando todos os nossos contatos, né, pra gente conhecer a gente e também através dos nossos telefones, né, da nossa clínica, a gente poder ajudar vocês, facilitar vocês a chegar nesse desapego, né, porque através das técnicas a gente também faz essa retirada dessas memórias que estão gerando esse apego. Então, os nossos telefones, que é 41137706, que é DDD 11. E o site que é www.microfisiosp.com.br. E o Facebook, que é facebook.com/microfisioterapiasp. E o blog, que como eu falei, a gente coloca várias coisas que não tem lá no site. Inclusive o programa, que é microfisioterapiasp.blogspot.com.br. Então até semana que vem. Um ótimo final de semana para vocês. Até a próxima. E lembrando da nossa frase. Então vamos repetir mais uma vez. Vamos lá. Eu abençoo e liberto todos os que me causaram dor. Então eu abençoo e liberto todos os que me causaram dor. Uma ótima semana para todos. Que seja uma semana abençoada. E até o próximo programa. Tchau. Tchau.